banner da transmissão em si, que tinha Uhum. uma foto, por exemplo, igual eu citei, da tulipa, da trizeta, da homocinética, um tópico separado para esse no banner, sendo que o juiz também estava vendo todos esses componentes no carro. Aí a gente estava pensando se tem tipo, se a gente deixa no banner em si, porque querendo ou não, o tópico da score sheet, a gente explica o porquê que a gente escolheu aquilo, tipo, a gente sempre falou isso, o porquê, o motivo, mas, tipo, tá explícito lá no banner e também tá no carro, então a gente tava nessa dúvida, se deixa no banner a imagem em si ou não. Tá, 2 pontos então. Se durante a sua apresentação você tira parte do seu tempo para falar sobre isso, para mim, você está errado. Você está perdendo tempo de design, porque tem coisas mais importantes para se falar. Na minha opinião, se você apresenta e se você tem uma parte do seu roteiro dedicada a isso, isso tem que estar no banner. Então, por um lado, faz sentido estar lá. Por outro, se você tem uma parte do seu roteiro dedicado para explicar isso, eu acho que está errado, tem coisa mais importante para colocar, entendeu? O que eu faria? Foto, CAD, pega tudo, bota no seu handbook e faz o banner pensando só nos pontos macro da sua apresentação. Então, mano, bota lá quantas marchas você está trocando por volta, como que você melhorou isso, por que você escolheu o Drexler e assim vai. Pra mim, no banner só tem que ter informação foda. Ilustração, texto, sem texto, tá ligado? Ilustração, tabela, o que melhorou no seu carro, aonde você quer chegar, tá ligado? Pega o trace, mostra pra mim que você vê aquele comportamento que você esperava quando você começou o projeto, traz seus projetos novos, traz por que você tá rodando com os projetos antigos ainda, os que você tá, as melhorias que você fez, como que seu carro tá comparado com os outros, tá ligado? Eu quero esse tipo de informação. Se você tá usando a tulipa da RCV, sinceramente, mano, não importa. Top. A não ser que isso seja um ponto muito forte da sua apresentação, igual aquele ponto lá do lead time reduction. Ah, eu uso isso aqui comprado porque eu preciso que isso aqui fique pronto o mais cedo possível para testar o carro. Tudo bem. Mas se seu objetivo é outro, leva no handbooks. Entendi, valeu. Aí, voltando para a parte principal, né? Como calcular a eficiência de transmissão? Acho que teve um outro office hours que perguntaram algo do tipo. A resposta fácil é, se você tem um dinamômetro, é simples. Você vai pegar a potência do seu motor menos a potência final de rolo. Se você não tem, tem algumas formas. Semi-eixo, tulipa e trizeta tem a eficiência deles dependendo do grau, né? Então, no fim do dia, a sua eficiência vai demorar, vai demorar não, vai depender do traçado da pista, tá ligado? Se o seu carro faz uma curva, a eficiência de transmissão vai ser uma, se ele tá na reta vai ser outra. Eu entendo que você quer um termo geral, né? Então, a minha transmissão é 95% eficiente. Você pode calcular isso através das perdas, e aí o seu semi-eixo, sua tulipa, sua trizeta ou a sua homocinética vão ter esses valores documentados por literatura. E esses valores vão variar de acordo com o ângulo de atuação dela. Então, se o seu semi-eixo é perfeitamente reto e o acoplamento da sua homocinética é perfeitamente reto, vai ser 98%. Se você está usando trizeta e tulipa, vai ser, tipo assim, super alto na maior parte do tempo, né? Porque a trizeta e tulipa tolera muito mais. Esses números vão ter em literatura. Eu acho que eu mandei um tempo atrás no grupo Powertrain, posso escavar aqui de novo e mandar de novo hoje. Do resto, transmissão, corrente, coroa, aí você já vai ver no Shigley qual que é a eficiência disso. Vai variar um pouco de velocidade, você tem a velocidade que seu sistema opera. A forma mais fácil é em teste. E talvez o juiz não aceite que você fale. A eficiência do meu sistema é essa, e eu descobri isso assim, 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 assado. Você pode falar, a eficiência calculada do nosso sistema é essa, a gente bota no modelo, se tiver modelo, a gente bota no modelo e os dados batem com pista. Se você não tiver como testar, é isso. Se você tiver como testar com o carro andando, provavelmente você consegue com coast down. Não sei se vocês já fizeram. Você manja o que é? Não, não sei o que é isso não. Coast down, você vai pegar o carro numa reta bem longa, e você vai, mano, chumbar o pé. Aí o carro vai chegar a 100 por hora. Quando chegar a 100 por hora, você tira o pé. E aí, engato neutro, por exemplo. Tira o pé, engato neutro. Aí, quais resistências que vão estar operando naquele momento, né? Que você tirou o pé, engatou o neutro? Resistência de rolagem, resistência da transmissão e aerodinâmica. Então você consegue fazer vários testes aí. Você consegue ver, por exemplo,
o seu drag dinâmico, né? Se você bota o aero, faz o coast down, pega os dados, tira o aero, faz o coast down, pega os dados, a diferença é o seu drag aerodinâmico. Se você faz o coast down e depois do 100 você deixa a quinta marcha engatada, depois você faz o coast down de novo e depois do 100 você bota no neutro, você vai ter a eficiência, tipo assim, a inércia do seu motor, né? Você consegue calcular a inércia do seu motor. Se você roda no neutro, você consegue avaliar a eficiência da transmissão se você tiver os outros dados, né? Então, se você tiver o drag estimado do seu carro, né, pela área frontal, se você tiver a resistência de rolagem do seu carro, que é um dado que a suspensão deve ter, você faz o coast down, boa parte da perda que existe vai ser da transmissão. Entendi. É só uma outra dúvida dessa parte que você falou do conjunto ali da coroa peão. Você falou alguma bibliografia que não deu para anotar aqui direito? Eu acho que o Shigley vai ter, cara. Shigley. Mas se não tiver no Shigley, em alguma outra com certeza tem. Tem no Shigley, a gente mandou lá no grupo esses dias. Boa. Quase certeza que o Shigley tinha mesmo. Ah, não. 17,5. Na verdade, é transmissão por elementos flexíveis. Isso. O mais difícil é ali no semi-eixo na tulipa trizeto, mas eu mandei lá esses dias também. Isso, a tulipa trizeto, você vai logar no Behance, né? E tem umas tabelinhas lá, mano. Mas vai ser, tipo assim, mano, 2, 3%, tá ligado? No fim do dia, a sua transição vai dar uns 94, 95. Mente esse dado pro X Design também, tá ligado? Se você ficar com a dúvida de um bagulhinho, fala qualquer porra, ele vai acreditar. Mas assim, explique o que foi calculado. Porque se você falar, minha transmissão é essa, a minha eficiência de transmissão é essa aqui, aí o juiz fala, tá bom então como que você mediu? Aí você fala, eu calculei, aí é foda. Então fale que é calculado desde o começo. Uhum. Show. Obrigado. Mano, melhor do que medir também tipo, você falar o que você vai fazer com isso. Vamos supor, você conseguiu 95% de eficiência. Pode ser qualquer valor. Você consegue aumentar esse valor? Ou o seu projeto anterior, você melhorou sua eficiência de algum modo? Porque no fim do dia o que vale é o que vai trazer ponto C, né? No apagar das luzes, se você só calcular o valor e não tiver nada para fazer com ele, ou se você não tiver nenhuma desconfiança sobre o que fazer com ele agora, você não vai conseguir agregar pontos além do design. E o design deveria ser tipo, no fim das contas, o design ele serve para provar que você sabe fazer de fato um carro de corrida. Mas o que faz o carro de corrida ganhar é velocidade, agilidade. Entendi. Obrigado. Isso vale pra tudo. Isso vale pra tudo em design, tá? Tipo, não é só eficiência. Tipo, o que importa, em alguns quesitos, são os números, mas na maioria das vezes é o que você vai fazer com eles. Ou o que eles te dizem, entendeu? Então, tipo, a gente melhorou isso, aqui tá a demonstração. Ou a gente descobriu que isso aqui tá ruim e a gente vai fazer isso pra chegar nisso, entendeu? Entendi. Valeu. Nice. Vamos ver quem mais tá aí. Beleza. O Romulo tá aí? E tem outro mano aqui também. Wrecking. Tá, eu vou passar por cima das perguntas. Talvez valesse a pena deixar isso aqui público também, né, no próximo. Tipo, qual as respostas públicas, o pessoal saber o que vai ter. A mais fácil, a eficiência atual do sistema de arrefecimento. É de alguém essa pergunta? Se não, eu vou responder mesmo assim, mas só pra eu saber. Qual é a pergunta, Canu? A pergunta é: eficiência atual do sistema de arrefecimento. Caralho. O que não é bem uma pergunta, né? Mas. Tipo, vamos lá. Como medir a eficiência atual do sistema de arrefecimento? É simples. Você vê a temperatura do seu carro. Se tá fervendo, tá ruim. Se não tá, tá bom. Mas se você quer saber se o seu arrefecimento está superdimensionado ou não, a única forma de saber isso é dimensionando. Então você tem que fazer os cálculos, entender o quanto de calor o seu carro dissipa,
seu motor dissipa a cada momento, né, em cada situação. Depois que você entendeu quanto de calor o seu carro dissipa, vamos colocar aqui esse é o seu requerimento de entrada, né? É o quanto calor você precisa, de fato, externalizar. Você vai ter que entender as entradas do seu sistema de arrefecimento, né? Além do calor, que são velocidade do ar, fluxo de água e a caracterização do radiador. Tem N formas de calcular isso. O que eu recomendo, e não é difícil de fazer, você só precisa bater a cabeça um pouquinho. Faça um modelo matemático. Seja no GT, seja no MATLAB, seja no Simulink, qualquer coisa vai te ajudar. Você vai ter que entender algumas coisas do seu carro primeiro, né? Então você precisa de algumas informações que talvez você não tenha. Você precisa saber qual o fluxo de ar no seu radiador a todo momento. Isso pode ser simples ou pode ser difícil. Você pode precisar de um dado da aerodinâmica que você provavelmente não vai ter, ou você pode simplesmente colocar o dado da sua ventoinha, né? Ah, o fluxo da minha ventoinha é tanto. Tá bom, bota isso aí sempre e já era. É a única garantia, né? Você sempre vai ter o fluxo da ventoinha. Então vamos lá, no caso mais simples, usa o fluxo da ventoinha, o calor dissipado pelo motor. Tem algumas formas de calcular também. O mais otimizado é pelo GT Power, mas se você não tiver, faz na mão. Vai ser mais ou menos a potência do carro. Se você já está assumindo várias coisas, né? Vai ser mais ou menos a potência do seu carro naquele momento. Fluxo de ar a gente já tem. Eficiência do radiador. Eficiência não, né? Caracterização do radiador. Aí já não tem muito como fugir, você vai ter que fazer as contas. Área frontal, capacidade calorífica do material, pipipopó. Você vai ter que modelar as trocas e fazer o sistema. É simples. No GT é mais simples que é só juntar bloco e botar informação. Se você tem as informações, e se você já mexeu alguma vez no GT, uma semana você faz isso aí. Se não, faça um Simulink, um MATLAB na mão. Tem várias formas de fazer, mas para você saber a eficiência, você tem que saber o quanto você precisa. Ou se você quer saber o máximo de calor que o sistema atual poderia trocar, você faz o oposto, né? Você modela só o sistema e não a entrada. Se a eficiência atual do sistema de arrefecimentos está, na verdade, falando sobre, sei lá, quão bom é, de acordo com as outras opções, eu não sei se tem alguma forma além de modelar o show. Tipo assim, eu quero comparar em série versus em paralelo. Você tem que modelar, velho. E modelar pode ser GT ou fazer as Paralelo é contas no melhor. Excel, né? Não, mas depende, pô. Não é tão melhor. O que eu quero dizer assim, é melhor o suficiente para eu refazer? O problema do paralelo é o peso, né, que adiciona? Não é tão mais pesado, é mais difícil só, né? A sua linha é mais difícil, você tem que equalizar as linhas. Ele é mais complexo, né? Mas não, eu não conheço outro método, não. Na verdade, o único método que eu sei que funciona é esse aí que você acabou de escrever. Tem que fazer as contas. Papelzinho, caneta, abre o Porque se Excel. você faz, sei lá, no Excel, né? Tipo, pegando uma ferramenta menos poderosa do que o MATLAB. Assim, tanto você pode fazer interação no Excel, não tem nenhum problema. Mas se for fazer igual os caras fizeram da minha equipe em 2018, fizeram um LMTD lá, como se você faz em steady state de um trocador de calor, de um, sei lá, ar-condicionado de shopping, tá ligado? Uhum. Mano, a gente tá. O resultado das contas lá que deu que a gente precisava de um radiador de Gol completo. E aí acabou que não levou outras coisas em consideração. E o carro mesmo assim esquentava, porque o posicionamento tava uma merda. Uhum. Então, não só as contas vão fazer você salvar de tudo. A gente é um dos maiores radiadores da Fórmula C Brasil e o carro esquentava. Porque você tem que levar em conta as condições de contorno da forma real, né? Se você só, Isso. se você só pegou a ventoinha, o radiador fez assim, ó, vai ficar uma bosta mesmo. Seu fluxo tá indo pra todos os lados, velho. Aí, tipo, as otimizações que dá pra você fazer você faz um duto, tá ligado? Bonitinho. Regulariza o fluxo da sua ventoinha. Bota alguma coisa pra deixar isso turbulento. Mas essas otimizações, os ganhos são pequenos, né? Isso que é uma coisa foda de teste. A gente já teve muito problema do carro ferver, e aí a galera falava, não, vamos mexer na asa dianteira, vamos botar um flapzinho aqui que vai melhorar. E aí rodava o carro. Não muda nada, velho. Muda, tipo, isso aqui, tá ligado?
Se você não sabe quanto seu sistema tem que dissipar, não vai mudar nada. Resumindo, como medir, ou como avaliar, ou como saber a eficiência atual do sistema de arrefecimento? Modela. Tem que fazer as contas. Abre lá o como é que é o nome do livro? Brunetti, segundo volume, no capítulo 13, se eu não me engano, ou 16. Faça as contas, mano. É simples. Opa, outra pergunta. Mandaram alguma coisa no chat também. Método NUT. Mais indicado para esse dimensionamento. O projeto treineiro baseado nesse método é algo parecido com o radiador atual, mas acredito ainda que seja grande. Então, Guilherme, eu não gosto muito, mano, do NUT, não. Pra ser sincero. Mano, é tipo, se você pegar o NUT. Puta, meu celular. Se você pegar o NUT, o LMTD, e tipo, você fizer ele iterativo, ele vai dar a mesma coisa que você fazer a transferência normal. Tipo, se você fizer uma transferência discreta, considerando passos de comprimento, utilizando as contas termodinâmica normal, vai dar exatamente o mesmo resultado. Sim. O problema é você pegar o NUT e você fazer 1 milhão de considerações que tem lá no livro do Incoopera, por exemplo. Então a Incoopera fala, você quer dissipar 35 kW. Aí você vai e coloca 35 kW, aí você bota um fator de segurança de 1.2, aí você vai botar um escoamento contínuo de ar de X metros por segundo lá, um fluxo cruzado com eficiência para a letra delgada de Y%, e aí o seu de temperatura no radiador vai ser de X degrees, e aí, puta, você vai ter lá a sua equação mágica. Mano, nada disso acontece no F-Side. Tipo, você não tem o delta de constante de temperatura, você não tem fluxo constante de ar, você não tem fluxo constante de energia entrando no sistema. Então, o maior problema que eu vejo quando o pessoal vai utilizar o método que está no livro puramente da forma como está lá é isso. Porque você pega lá, aí você diz, eu vou botar tudo aqui no steady state, tudo do jeito que estava aqui na continha, e no final das contas não bate. Não fecha. Você vai sair de lá com um radiador de gol, tá ligado? Gigantesco. Eu digo porque tipo, a gente tem ambos os métodos, o NUT e o MTD, e ele sempre dava gigantesco. Aí você vai discretizar o rolê, você vai ver que, tipo, sei lá, seu motor tem 70 cavalos, mas você não vai precisar colocar 70 cavalos para dissipar no arrefecimento, tá ligado? Não, tá quase isso, sim, pô. Não, tipo, se você for olhar no Enduro, pô, seu carro não dá 70 cavalos. Ah, tá, A média do que roda lá dá, tipo, 35. Sim, você não precisa de um arrefecimento que dissipa 70, né? Exato. É que por que eu falei que eu não se você gosto? colocar para 70, você Pode vai terminar. jogar o fator de segurança lá e você vai fazer com quanto? Vai dissipar 90 cavalos? Mano, é isso que acaba fazendo. Mano, olha a nossa, pra você ter noção, o nosso radiador, o Claudio tirou foto dele no design e postou, ó, o que você não fazer no Fórmula 7. Aí tava O lá, eu radiador era sou. assim, né? Puta, eu sou... Os caras fizeram benchmark na Stuttgart e falaram, os Resenha, caras pô. lá usam o radiador deitado, vamos botar também. Então, eu não gosto do NUT por isso. O problema não é o método. Se ele for discretizado o suficiente, vai dar o mesmo resultado porque é termodinâmica. Mas o problema é que ele nunca é discretizado o suficiente. Tipo, nenhum. Ainda mais, tipo assim, mano. Tipo, é seu projeto de trainee, tá ligado? Você pode ser um puta de um trainee. Mas mesmo assim, você não vai ter a maldade do bagulho e provavelmente você não vai estar no seu terceiro, quarto ano de faculdade. Então, o NUT é foda por isso. Ele tem que ser um NUT muito foda, vai dar um modelo parecido com, vai dar um resultado parecido com um modelo mais ou menos, tá ligado? Se você gastar muito esforço no NUT e otimizar ele pra caralho, ele vai dar um resultado muito parecido com um modelo que você faz em uma semana. Um modelo E discretizado. você tem que ter noção também, né? Tipo, você tem que ter precisa saber o que você noção tá fazendo. de, sei lá, deu um resultado. Aí você fala, puta, o primeiro passo é você fazer um benchmark, né? Você pega, sei lá, você tem um motor de CB600, tem 1 milhão de motor de CB600 aí, sei lá, metade deles não esquenta. Você pega metade que não esquenta, aí você fala, puta, os caras usam um radiador mais ou menos assim. Aí você vai fazer a conta, cara, tem que bater mais ou menos ali, tá ligado? Porque não tem magia negra, tem termodinâmica tá aí faz, sei lá, não sei quantos anos tá essa porra, mas
mesma coisa. Mesmo jeito que o pessoal calculava radiador em 94, é a forma como a gente calcula hoje. Não mudou nada. No resumo um expert em NUT faz uma avaliação tão boa quanto um cara mais ou menos bom em Simulink ou GT. Simplesmente porque é mais fácil você acertar um modelo de GT do que um modelo de NUT, tá ligado? Se você não souber 100%. Idealmente você vai saber 100% dos dois, mas se você quer fazer e funcionar, o modelo é melhor. Porque ele leva em conta essas variações que são a natureza do Fórmula Cyber. É o que o Show falou. E tem outro rolê também pro modelo ser melhor. Mano, o modelo é melhor porque ele é visual, tá ligado? Você joga uma equação lá, você não vê, cara. O modelo é visual, você consegue, sei lá, por exemplo, você tá fazendo um modelo discreto no GT Power, cara, você consegue ver a temperatura em cada ponto da linha. Tá lá Mais resultado. digitado. Se você precisar mudar o seu modelo, é NUT mais você não fácil. faz. E aí, por exemplo, hoje eu trabalho fazendo software em Model-Based Design. A gente faz software em Model-Based Design porque para o engenheiro é muito mais fácil de você ver, tá ligado? O BO acontecendo quando você vê, de fato, como os rolês se conectam. Se você colocar tudo em código, mano, demora muito mais para você fazer o debug num código do que um debug num modelo físico. E outra coisa. Então, eu sou muito mais do lado do modelo também. Um grande problema do Fórmula SAI é passagem de conhecimento. É muito mais fácil você passar para frente um modelo do GT Power de arrefecimento do que você passar um Excel gigantesco que você fez de madrugada e que só você e Jesus entendem aquilo, tá ligado? Então você vai mandar uma tabela. A gente já teve muitas dessas na Unicamp. Tabela do dimensionamento do escape, que você bota lá, sai os números mágicos, você usa aquilo. Ninguém nunca vai entender. E quando você for apresentar em design, você vai decorar um textinho e falar, tá ligado? Todo mundo tem esses bagulho. Faça um modelo. Esse modelo vai passar para frente, alguém vai aprender a mexer, melhorar, e quem não aprender a mexer vai conseguir abrir e falar, isso aqui faz isso, entendeu? Então, tipo assim, o NUT funciona? Funciona. Se você gastar muito tempo, ele vai funcionar e ele vai ser bom. O mais indicado, modelo, de longe. Eu investiria um tempo nisso, se você for querer dimensionar mais coisas para arrefecimento. Fez sentido? Show. Então a nova pergunta aqui, ó. Boa tarde, estou atuando agora com a equipe em planejamento de IM em Take Manifold inteira. E temos uma geometria definida, tirando as dimensões exatas que falta calcular e simular. Tá. Mas antes estamos pendendo para diagnóstico do motor. Vocês recomendam a utilização do painel original da moto e ligar ele mancado para diagnóstico ou é necessário outros processos antes de prosseguir com o IM? Diagnóstico de quê? Calma. Eles estão sofrendo para ligar. Estão sofrendo para ligar, aparentemente. E aí a pergunta é: a gente bota um intake novo que está sendo feito, projetado, e liga com o painel, ou faz outra coisa? É isso? O dono da pergunta tá aí? Acho que é o Thierry. Isso aí é o Thierry, não é? Fala, O Thierry. cara do Brasil que fala IM para Intake Manifold. Exato. O único dos caras. Thierry. Avisa ele que ele tá falando no mudo lá, galera. Pode Olha ser o também. Ciro aí. E aí, Ciro, bom? E aí, Ciro? Bonzinho, bonzinho. Vem aqui acompanhar o trabalho de vocês um pouquinho. Trabalho é uma palavra forte, né? Ó, o Thierry mandou. Desculpa não ser tão claro, mas temos que diagnosticar as condições de motor primeiro, para depois ver o projeto de IM. Não necessariamente. Não necessariamente. Você não precisa do motor ligado para fazer um projeto. O seu motor vai ligar mais fácil ou mais difícil, dependendo do seu intake? Do intake diretamente, não. Mas eu recomendaria você ligar com tudo original da moto, se você está tendo dificuldade para ligar. Porque o que a sua admissão vai influenciar? A primeira instância, né? Você vai falar, cara, ela vai afetar o flow path, né? Não é o torque path, mas tipo assim, o fluxo de ar na admissão. Isso aí não vai mudar nada para você ligar.
Mas quando você muda de missão, você muda o posicionamento dos bicos. E se você não pensou muito bem no posicionamento dos bicos, isso vai te dar trabalho para ligar. Se você usa tudo original, é para bater e ligar. Então, se vocês têm problema para ligar o motor, monta tudo original e liga. Dito isso, isso não é para afetar o seu design, entendeu? Então, não é como se ligar o motor ou não afetasse o dimensionamento da sua dimensão. O que pode ter problema é posicionei os bicos errados. Aí já é outra parada, entendeu? Onde eu quero chegar? Voltando para a pergunta aqui. Temos uma geometria definida. Beleza, a sua geometria, como foi feito o posicionamento dos bicos dela, provavelmente vai ser o maior impeditivo ou o maior não problema para você ligar o motor. Geometria de dimensão, comprimento dos runners, volume do pleno, comprimento do runner primário, posicionamento de borboleta, nada disso vai afetar para você ligar. Quase nada, né? No máximo o posicionamento dos bicos. Mas antes estamos aprendendo para diagnosticar o motor. Vocês recomendariam a utilização do painel original da moto e ligar em mancada? Sim. Sim. Se você não tem certeza se o motor está ligando, liga com tudo original. Elimina as variáveis. Isso, mano. Elimina as variáveis, é isso que eu ia falar. Mano, você tem que eliminar a variável, pô. Tipo, você não vai ficar discutindo, será que assim funciona? Aí tipo, você vai lá e muda 1 milhão de coisas. Isso aí acontece quase todos os dias. Pô, o cara chega, mano, tô com um problema. Aí você fala, beleza, vamos fazer a diagnose. Aí o cara vai e volta 2 dias depois e fala, cara, mudei essa porrada de coisa aqui tudo ao mesmo tempo e agora o motor funciona. Dá 2 dias, não funciona mais, ninguém sabe por quê. Exato. Então, Só cara, que o outro ponto da sua questão é como que isso afeta o seu design de intake? Não afeta. Liga primeiro. Depois monta a admissão, liga de novo. Aí você vai falar, tá ligando normal. Então pronto. Não é para afetar, né? O seu intake não é para atrapalhar o seu motor a ligar. Mas, ainda assim, a não ser que você liguem faça com tudo muito original. É, o que é possível também. Mas liguem original primeiro e depois testem o intake que vocês fizeram. Mas pensem no posicionamento de bico. Porque de resto não vai afetar ligar, mano. Tipo, um intake muito ruim pode ser um intake horrível e o carro vai ligar igual. ruim. Se Se o não bico fizer tiver. intake em pleno, não funciona. Não, mas aí é impossível. Tipo assim, se o bico tiver mais ou menos bem posicionado, vai ligar. Se ligar original. E se não for isso, não há problema no intake. Fez sentido, Thierry? Era isso essa dúvida? Nós viajamos um pouco. Mano, acho que o Thierry tem dúvidas muito mais profundas do que essa aí. Solta aí, Thierry. Abre seu coração pra gente. Deixa eu só ler a outra dúvida aqui enquanto isso. Gerenciamento de projeto. Gostaria de saber como podemos fazer o gerenciamento de projeto de transmissão e powertrain sem perder a potência do motor. Isso aqui é uma pergunta foda, porque eu não entendi. Como é? Isso vai me ajudar muito para prosseguir no gerenciamento de projetos também. Estamos fazendo um processo bem rigoroso de compra de peças, então cada segundo de projeto importa. Isso, mano, é o que o show falou, velho. Elimine variáveis. Então, a primeira coisa é ligar seu motor, e aí você vai trocando aos poucos. Né? Qual que é o motor de vocês, Thierry? É o CB5F, não é? 600 e 650 dele. É, ficou chato. Qual é a outra pergunta, Douglas? Nessa pergunta aqui, ou é do Romulo, ou é desse mano, Wrecking, que é: gostaria de saber como podemos fazer o gerenciamento de projeto da transmissão e do powertrain sem perder a potência do motor. HP. Não, pera. Será que isso aí tipo, não perder a potência original? Mas aí o que tem a ver com o gerenciamento de projeto? É porque, tipo assim, o que acontece? Você tem um motor original, sei lá, você tem um CBR 600. CBR 600 tem 125 cavalos. Original.
Uhum. 120 cavalos, alguma coisa assim. Você bota ele no FSI, ele vai dar, sei lá, quando muito bom, 70, 78. Uhum. Se o cara não quiser perder de 125 para 78, cara, é F, porque o limite físico é 125. Não, tipo, beleza, mas aonde que isso entra em gerenciamento de projeto? Você fala de colocar isso como se fosse um design goal? De potência? Não, acho que não. Acho que os caras eram tipo assim. Gerenciamento de projeto. Será que são duas perguntas diferentes? Não sei. Ô, pessoal, às vezes ele pode estar querendo fazer a transmissão dele e ele pode estar tendo muita perda por atrito, por mau dimensionamento de engrenagens, transmissão de correia, pneu e tudo mais, e ele está querendo saber como que ele pode dimensionar isso daí de um jeito que ele tenha menos perdas. Pode ser. Mas será, Cirão? Uai, porque se ele está querendo gerenciar a transmissão é da moto original, normalmente que o pessoal usa e usa uma próxima redução. Ele deve estar tendo problema nessa segunda redução aí dele. É que, E tipo aí assim, ele a tá pergunta querendo foi evitar. gerenciamento de projeto. Aí, tipo, gerenciamento de projeto não é um rolê, tipo, sei lá, cronograma do projeto. E os caralho. Não, mas é que ele vai ter que fazer. Como ele vai fazer um projeto de transmissão, ele vai ter questão de manufatura, dimensionamento, o projeto em si e tudo mais. Aí ele quer fazer isso daí do jeito que ele quer, porém ele não quer perder potência, não quer ter perdas por atrito, falta de lubrificação, Tá. vibração, calor e o cara era quatro. Além de material também, dinheiro e tudo mais. Eu creio que seja isso. Deixa eu descobrir de quem que é essa pergunta. Ó, é do Rômulo. Vamos perguntar pro Rômulo. Manda mensagem pro Rômulo aí, show. Marca ele no grupo. Deixa eu pegar Rômulo aqui. G. Vamos, Ele não tá na vamos. reunião, tá? Não. Então, mano, vamos marcar ele lá, ver se ele tá disponível. E se ele tiver, ele aparece aí, esclarece pra gente, a gente resolve. Pode ser que sejam duas perguntas diferentes. Ô Thierry, mano, você falou que você tá começando aí, velho. Se tem alguma dúvida, manda aí pra gente. Se você quer ver alguma coisa, tipo, eu tô com o meu drive antigo aqui aberto. Se você quiser ver um relatório de admissão pro seu projeto de admissão aí, ó, se pá, ajuda. Thierry tá super ativo aí em todos os grupos que eu tô presente, o cara tá lá. Só tá no gás. Tá bebendo do conhecimento da galera. Vamos abrir Aí aqui, ó. tem que ser assim mesmo, tem que sentar o laço. Deixa eu ver quais fotos a gente tem de intake. Ó, deixa eu mostrar. Não sei se o Thierry respondeu aí. Deixa eu ir abrindo aqui, né? Senão. Pessoal, mandem dúvidas aí no chat também, se tiverem, senão. Vamos por trem, que mais? Carter seco. Tinha um radiador, tinham perguntado. É, esse aqui é o meu, tá completinho. Carter seco.
Também é o meu, mas não tá tão completo. Douglas, esse handbook no seu drive você usa na hora de apresentar na competição? Não sei se vou apresentar esse ano, mas gostaria de saber como posso fazer a apresentação por treinos, divisões, etc. Sim, mano. O que acontece? Esse handbook aqui é de drive train, ele é bem antigo. Deixa eu ver se tem algum novo aqui. Pra estar em competição, quer ver? Pô, essa apresentação aí é braba, hein? Essa é a braba. Essa é o ouro, né? Mano, eu achei o vídeo que você me mandou dessa apresentação de design desse. Esse vídeo é foda. Isso aí é. Aqui, ó. Feedback. Feedback de Michigan, mano. Isso aqui é bom demais. Caralho, não tô achando. Vamos ver, nacional. É que esse ano não teve, né? Deixa eu abrir esse aqui mesmo, vai. O handbook funciona assim. O handbook você leva. Então, se você precisar de alguma informação dele, você tem. Se não, ótimo. Deixa eu ver se eu acho um novo aqui. Tá tudo vazio. Ó, o handbook você vai ter tudo, mano. Tudo que é inútil do seu portem, do seu drivetrain que o juiz pode perguntar, você vai ter aqui, tá ligado? E você precisa entender o seu handbook. Então não adianta nada você só ter ele, e aí o seu juiz falar, deixa eu ver quais são as suas condições de contorno para a sua simulação de admissão. E aí você vai abrir o handbook lá de 110 páginas e ficar folheando assim, saca? Você tem que saber onde está tudo. Por isso que às vezes é útil você levar um PC ou um tablet, porque você pode pesquisar. Mas a ideia do handbook é você ter, se você se prevenir para qualquer pergunta do juiz. Então, se o juiz te perguntar, como que você definiu a sua relação final? E isso não está no seu banner, o que deveria estar, porque é o principal ponto de drive tem, mas se isso não está no seu banner, você tem que estar no handbook. Se o seu juiz perguntar, mas como que você definiu, como que você calculou o tempo de troca de marcha do seu carro? Se isso não está na sua apresentação de design, isso tem que estar no seu banner. Se o juiz perguntar qual que é o peso do seu semi-eixo, e você não sabe isso de cabeça, isso tem que estar no seu handbook. Entende? Se o juiz perguntar qual que é o momento de inércia de cada um dos seus dois semi-eixos, e você não tem, isso tem que estar no handbook. Tudo tem que estar no handbook. Mesmo você nunca vai usar. E é uma coisa que você vai carregando. Então, o handbook de 2018 usa o handbook de 17. E aí vai mexendo, né? Ó, checklist, ó. A gente tinha checklist no handbook, saca? Então, tudo que era feito, se o juiz fosse um cara mais inclinado com testes, a gente tinha tudo aqui. Que é pra você poder mostrar. Porque no fim das contas, você nunca sabe para que lado a apresentação vai. Você chega com a intenção de contar uma história. Mas o juiz pode perguntar sobre qualquer coisa no meio dessa história. Então, a sua história tá no seu banner. O resto tá no handbook. Então, o handbook vai ser o mais completo possível e você vai construir ele ao longo do ano. Recomendo começar bem antes de design, tá? Porque demora, você tem que achar dado, você tem que simular coisas às vezes de novo e assim vai indo. É uma grande fonte de conhecimento depois também, né? É uma ótima maneira de passar conhecimento, porque conta a história do seu design. Tipo assim, tem muita coisa daqui que ainda é usado no handbook atual, com certeza. Poderia falar sobre como garantir a durabilidade de semi-eixos. Na minha equipe já houve a quebra de semi-eixos em mais de uma ocasião. Queria saber quais os principais parâmetros. Como usar. Primeiro, eu respondi essa pergunta, ou Guilherme? A gente pode voltar um pouco em design depois, sobrando tempo. Eu acho que é um bom tópico, porque a galera sempre sofre, né, para apresentar. Mas indo na do Sotelo aqui.
Poderia falar sobre como garantir a durabilidade de semi-eixos? A minha equipe já teve quebra de semi-eixos em mais de uma ocasião. Queria saber quais os principais parâmetros e como afetam, além de puramente diâmetro do eixo, como tratamento térmico ou comprimento das estrias. Depende da sua falha, né? Onde que foi a sua quebra? Foi no meio do semi-eixo? Você quebrou a estria? Você cisalhou por torção? Porque qual que é a parada do semi-eixo, né? Geralmente ele fadiga. Mas o semi-eixo é muito fácil de você superdimensionar para ele nunca fadigar, né? Você provavelmente vai fazer de aço, você vai fazer qualquer tratamento lá, e se o seu coeficiente de segurança for maior que 1,5, ele é vida eterna, né? Acima de 1 milhão de ciclos. Qual que é o problema, geralmente, com semi-eixos feitos em casa, né? Semi-eixos manufaturados? Definição do... Qual é o termo, show? Caralho, acabei de falar disso. Coeficiente de Definição de segurança? tempo? Não. Número de ciclos? Não, também, mas do Boundary Conditions, condições de contorno. Não sei, contorno. Porque primeiro você tem que definir o que é o seu ciclo, e depois você tem que entender quais os esforços que são feitos no seu semi-eixo naquele momento, né? Então você precisa ter É que a gente não tem projeto de semi-eixo para mostrar. Mas você tem que definir, você tem que entender qual que é o coeficiente de tração do seu pneu, por exemplo. E aí esse geralmente vai ser o esforço máximo, né? Aí você define um ciclo e itera. Cara, De mas forma geral. você encontrando as forças, cálculo de semi-eixo é dado, né? Tipo, é um elemento Sim, padrão da engenharia mecânica. porque normalmente você vai fazer isso com fator de segurança de 1,5 e aí nem importa os ciclos, né? Fora o aço. O pessoal, o Shiga, isso aí é sempre um aço nele. Mas é porque semi-eixo é só aço, pô. Eixos ali, elementos de máquinas 2, é só o que você fala. Eixo, rolamento, solê. O O seu que eu maior problema vai ser falaria? achar carregamento É, depois. eu tô vendo, mas a gente não tem nada de semi-eixo porque a gente compra. Mas o seu problema provavelmente é a condição de contorno, mano. Vocês estão colocando as forças erradas no seu semi-eixo e ele tá fazendo além do que ele é exercido para fazer. Do que ele é Explica pra gente desenvolvido como é para que vocês exercer. fizeram aí. Eu já tive um problema com o semi-eixo, já que foi o seguinte, o cara Ó, em uma calculou lá ocasião o antiga foi no tratamento meio do dela. semi-eixo. Mais recente houve falha no fim das estrias. Não, é dimensionamento isso aí, guys. Falha no meio do semi-eixo é loucura. Tipo assim, o seu eixo tá dimensionado completamente errado. E aí você tem que rever do começo. Você tem que rever com as suas condições de contorno. Tipo assim, pega o seu pneu. Vamos supor, seu pneu é um Hoosier Aro 10 lá. Você vai pegar o TTC, limite trativo do pneu como torque máximo aplicado. Show, mas em que momento olhar o limite trativo do pneu? Porque o limite trativo do pneu no TTC, ele é dado uma carga, né? Se você tem transferência de carga, isso já muda. Se a sua transferência de carga for muito alta, já é um problema maior ainda. Porque na aceleração, por exemplo, seu carro vai para trás, né? O seu carro daiva, ele senta. Então, a carga sobre o pneu é outra. Se você tem aero, a carga sobre o seu pneu dinamicamente vai ser maior também. Se você tem movimentação dos semi-eixos, também é um grande problema. Porque a sua força, ela passa de ser aplicada regularmente e ela passa a ser aplicada senoidalmente. Se você usa homocinética, isso é um grande problema. Porque de acordo com o ângulo que ela muda, a aplicação de forças deixa de ser linear e ela passa a ser senoidal. E aí essa variação acaba com o semi-eixo. O último projeto, se não me engano, considera transferência de carga lateral. Tá, então provavelmente considera longitudinal também. Mas aí você teve mas sem muita consideração de angulação. Tá, mas vocês têm documentação de quanto que isso varia? Vocês usam homocinética ou tulipa trizeta? Tá, e a falha foi no cubo ou no diferencial? Tá. Tá, eu esperaria que fosse do outro lado. Mas, de novo, veja
primeira coisa, né? Reduz as angulações, que vai diminuir sua perda também. Mas tem que rever suas condições de contorno. Porque o seu conceito, o seu design de semi-eixo tá errado. Se ele tá falhando em diferentes pontos assim. Do lado diferencial. Tá, com trizeta e tulipa eu nunca vi, tá? Falha de ponta de eixo assim. Quando vocês tiveram o show, era tulipa trizeta ou homocinética que soltou a roda? Tulipa trizeta, acho que foi esse ano. Tá. Mas, mano, lá Tulipa trizeta soltou mexe nisso. porque ia soltar do jeito. Mano, se... Deixa eu ler de novo. Recentemente viu falha da linha do fim das estrias. Aí já é dimensionamento de estria também. Tipo assim, o tratamento superficial vai ajudar no fim das estrias. Mas aí eu manjo pouquíssimo pra te falar agora. Mas aí, de novo, literatura, Não, né? Isso aí na tratamento não é literatura é inventar fácil. também. É, tipo, Oi? só que você tem que entender a literatura. Eu vou dizer um rolê que aconteceu comigo, por exemplo. O É porque, maluco por exemplo, tava se lá você, se você pagando. tempera, se você tempera o semi-eixo, é pior pro fim, pra estria. Vai ficar uma bosta. Você aumenta a tensão superficial, vai ficar mais quebradiço. E aí você vai falhar. Mas diga, você tá falando de entender a literatura. Não, tipo. É justamente esse tipo de nuance. Por exemplo, o maluco lá que foi fazer. Tinha um maluco que tava pagando a disciplina na universidade. Aí ele falou, não, então vamos fazer esse tratamento aqui, pá. E eu era o operador lá do tratamento, né? O que acontece? A gente teve BO, pô, a taxa de aquecimento do forno. Uhum. A gente usou um forno enorme, demorou muito tempo para aquecer. E